Salve, salve, galera. Fim da Copa, história das Copas do Mundo. Vamos para 1950, certo? Quarta edição da Copa do Mundo, Copa que foi paralisada nos anos 40 devido à Segunda Guerra Mundial. Não tivemos Copa nem em 42 nem em 46. Esse vídeo eu vou começar falando um pouco sem ficar ali pesquisando, que é as primeiras Copas a gente tem que dar uma pesquisada mais ali aprofundada. De 50 em diante, vou falar para vocês que até 66, 70 a gente já sabe mais ainda sem precisar pesquisar. Mas até ali de 50 e 70 a gente ainda vai dar umas olhadas, a gente já sabe de mais algumas coisas. 74 até 2022 dá para deslanchar. Somente 86 até o último aí que eu acompanhei todos. Bom, anos 40, não teve Copa. Só que em 1938 já havia sido decidido que as próximas Copas seriam Alemanha e Brasil. Se não tivessem ocorrido a Segunda Guerra Mundial, provavelmente seriam em 42 no Brasil e 46 na Alemanha. Enfim, em 1948, 10 anos depois, ficou definido que a Copa do Mundo de 50 seria no Brasil. O Brasil, em 49, ganharia a Copa América, depois de 27 anos. Ali, precedendo essa Copa do Mundo, tivemos a decisão de que a Alemanha e Japão não jogariam a Copa, por ter sido os países aí mais responsáveis, né, pela Segunda Guerra Mundial, o eixo, né? E só que a Itália, que também fazia parte, ela teve ali tipo de uma premiação por ter sido bicampeã mundial entre 34 e 38. Então a FIFA resolveu dar esse bônus para a Itália como atual campeã mundial de jogar a Copa. Só que em 49 um acidente aéreo que tirou a vida de quase todos os jogadores da seleção italiana, pois o avião todo morreu, né? Jogadores do Torino, que era o maior time da Itália na época, e era a base total da seleção italiana. A Itália veio para a Copa de 50 no Brasil, toda desfacelada. Seleções algumas que desistiram de vir, exemplo, a Índia, né? A Índia não veio porque os jogadores jogavam descalços. Dizem que era isso. Isso é uma lenda ou não, mas eles não vieram. Mas talvez tenha sido pela logística também, né? Bom, o que aconteceu a mais, então, aí, da Copa de 1950 ser tão falada, tão lembrada, tão amargurada para nós brasileiros? Foi a primeira Copa no Brasil, foi a primeira situação que o Brasil teve mais próximo de ser campeão. Não de ter chegado à final, porque não foi uma final em 1950, foi ali um quadrangular final, né? Probleminha aqui com a câmera, deixa eu ajeitar no melhor, correto. E até eu tava vendo esses dias aí, pesquisando também, que assim, o Brasil jogava pelo empate contra o Uruguai. O Brasil tinha tido 2 goleadas já nesse quadrangular, o Uruguai tinha tido um empate e estava perdendo no segundo jogo para a Suécia por um placar de 2-0, quando virou o jogo no finalzinho do segundo tempo. Porque se o Uruguai tivesse empatado no segundo jogo, antigamente eram 2 pontos para vitória. O Uruguai teria que ganhar do Brasil para forçar um terceiro jogo ainda. Olha que situação favorável que o Brasil tinha na época e deixou passar batido. Copa de 1950, Campeonato da Copa do Mundo, a quarta edição do torneio, realizado entre os dias 24 de junho a 16 de julho, tendo partidas realizadas em Belo Horizonte, no Estádio de Independência, Curitiba, Vila Capanema, em Porto Alegre, acho que se não me falha a memória, no Beira-Rio, Recife, Ilha do Retiro, Rio de Janeiro, Maracanã, São Paulo, o Pacaembu. Maracanã que foi construído justamente para esta Copa do Mundo. Foi a segunda Copa do Mundo com menos participantes. Apenas em 1930 e em 50 tivemos 13 participantes. Muito por causa também da Segunda Guerra Mundial. Muitas seleções europeias que não vieram, que ainda estavam ali se reestruturando, né? Foram marcados 88 gols em 22 partidas. Olha aí, aqui no vídeo a gente já está na final, já está bem lá adiantado. A média de 4 gols por partida, correto? Deixa eu já colocar em outra situação aqui de Copa do Mundo. Vou colocar direto na final aqui. O campeão foi o Uruguai, vice-campeão Brasil, terceiro colocado a Suécia, quarto colocado a Espanha. A Suécia já fez uma grande campanha, é um dos melhores times aí dos anos 40, viria a ser sede em 58, quando o Brasil ganhou sua primeira Copa e vice-campeão. O artilheiro foi Ademir de Menezes, do Vasco da Gama e também do Sport Recife, onde tem uma estátua do Ademir de Menezes na frente da Ilha do Retiro, que eu tive o prazer de ir lá, de tirar fotos, e tô derrubando tudo aqui só para vocês verem, confirmar. O melhor ataque foi o Brasil, com 8 gols.
Melhor defesa, Uruguai. Maior goleada, Uruguai 8, Bolívia 0. O público total de 1.043 pessoas, 47 mil pessoas por partida, a média. O estádio já estava pronto na época, devido à paixão dos brasileiros de futebol. O Brasil foi escolhido como anfitrião. Na época, tendo sucesso no sentido de infraestrutura do governo Getúlio Vargas. A antiga CBD não colocou empecilhos na decisão da FIFA de adiar em um ano a competição. Esse tipo de textos aqui não vão levar a nada. 16 seleções nacionais foram qualificadas para participar dessa edição do Campeonato Mundial, sendo 8 delas europeias: Itália, Suécia, Suíça, Espanha, Iugoslávia, Escócia e Turquia. E a Inglaterra, os inventores do futebol, enfim, fecharam com a FIFA para participar do seu primeiro Campeonato Mundial. As sul-americanas foram Brasil, Uruguai, Chile, Paraguai, Bolívia, Estados Unidos e México. Pan-americanas, né? E a Índia representando a Ásia. Só que a Índia desistiu, a Turquia desistiu e teve mais uma aí que desistiu. A edição teve 3 grandes goleadas: Uruguai 8-0 na Bolívia, Brasil 7-1 na Suécia e 6-1 na Espanha. Os destaques da Copa foram Roque Máspoli, Obdúlio Varela, Alcides Rigia e Juan Schiaffino do Uruguai, Ademir de Menezes, Zizinho, Jair da Rosa Pinto e José Carlos Bauer do Brasil. Lembrando que nos anos 40 tivesse tido Copas e o Brasil tinha grandes jogadores, já não estavam mais nos anos 50, como Heleno de Freitas do Botafogo, Tesourinha do Internacional, Leonas da Silva do São Paulo, que tinha sido artilheiro em 38. Agora vamos falar sobre as eliminatórias. Muita coisa falando das eliminatórias. Os locais dos jogos: Belo Horizonte, Independência, Curitiba, Dorival Brito, né, Vila Capanema. Em Porto Alegre foi o Estádio dos Eucaliptos. Nada de Beira-Rio, não. Recife, Ilha do Retiro, Maracanã, no Rio, Pacaembu, em São Paulo. Aqui fala que o Brasil venceu a primeira fase do México 4-0, empatou 2-2 com a Suíça no Pacaembu, um jogo que já a imprensa já ficou contestando, a torcida já ficou desconfiada da campanha brasileira, tudo. E depois venceu a Iugoslávia por 2-0. A Inglaterra perdeu por 1-0 dos Estados Unidos, que vinha com uma equipe de operários. Os Estados Unidos veio totalmente, né, assim, com uma seleção que veio só para disputar mesmo e ganhou da toda poderosa Inglaterra no Estádio de Independência, numa das maiores zebras da história de mundiais, que resultou até em um filme. E a Espanha se classificou no grupo de Estados Unidos e Inglaterra, dizendo aí também que as últimas Copas 34 e 38 foram eliminatórias diretas, os jogos mata-mata já. Agora tivemos grupos, né? Vamos aqui, Maracanã, Subibibi, Bobobó. Fase inicial. Grupos. Grupo 1, Brasil em primeiro, Iugoslávia ficou em segundo, Suíça em terceiro e o México em último. Resultados do Brasil a gente já falou aqui. No grupo 2, a Espanha ficou à frente de Inglaterra, Chile e Estados Unidos. No grupo 3, a Suécia ficou à frente de Itália e Paraguai. E no grupo 4, que só tinham 2 times, o Uruguai ganhou da Bolívia e se classificou. O quadrangular final, que eram os primeiros colocados de cada grupo, tinha Uruguai, Brasil, Suécia e Espanha. Brasil 7-1 na Suécia, Espanha 2, Uruguai 2. Brasil 6-1 na Espanha, Uruguai 3, Suécia 2. Aí que eu digo, o último jogo da Suécia ela ganhou da Espanha por 3-1, se credenciou como terceiro colocado. Se tivesse assim um regulamento diferente, o Brasil nunca teria perdido essa Copa, pois tinha amassados nos dois primeiros jogos, a Espanha e a Suécia. Só que futebol é futebol. E o Brasil foi jogando por empate, com 200 mil pessoas no Maracanã, o maior público da história do futebol mundial. Mas o Uruguai foi e virou o jogo dentro do Maracanã. Dizem que até próprios jogadores do Uruguai não conseguiam comemorar de tanta comoção, de tanta choradeira que foi dos torcedores brasileiros. Que para mim é a maior derrota do futebol brasileiro, historicamente falando, em Copas. Porque criou-se toda uma atmosfera, uma expectativa imensa do primeiro título no Brasil, depois da guerra, e a derrota do jeito que foi. O 7-1 para a Alemanha,
O Brasil já muitas vezes já tinha perdido de formas aí ridículas, como a final para a França. Lógico que tomar de 7 no Mineirão, numa semifinal de Copa no Brasil de novo, é imperdoável, mas essa derrota foi muito mais triste e marcante para o povo brasileiro, mesmo porque essa geração de 2014, até mesmo para cá, não sofreu tanto não. Isso aí que vocês viram aí, esse choro, um monte de jogador, imprensa, tudo ó, caô, tudo caô. O amor não é o mesmo de antes. Stanislau Bassora foi o vice-artilheiro do Mundial com 5 gols ao lado de Miguez, do Uruguai. O Oscar Miguez que fez os 2 gols no finalzinho do jogo contra a Suécia, na virada do Uruguai por 3-2 contra a Suécia, que senão o Uruguai não teria sido chegado na final nem com condições de ser campeão. Ademir de Menezes, artilheiro. Particularidades, foi a primeira Copa a ter números nas camisas. Durante a Segunda Guerra Mundial, Jules Rimet transferiu a sede da FIFA de Paris para Zurique, como um medo de Adolf Hitler tomar a sede da FIFA, né, por exército nazista. As seleções que desistiram de participar da Copa foram França, Turquia, Portugal, Escócia, Índia e Birmânia. O goleiro chileno Sérgio Livingstone foi o primeiro goleiro da história a participar em Copas do Mundo, a participar com camisa de manga curta, devido ao calor no jogo do Chile lá no Recife. Com a não participação da França, da Bélgica e da Romênia, o Brasil passou a se tornar em 1950 o único a participar de todas as Copas desde 1930 e agora, até hoje, é o time que jogou mais Copas do Mundo. Deixa eu tirar esse cara daqui, João Avelange, aqui, que não tem moral nenhuma. Esses caras aqui, aparecendo aqui, a gente dá todos os créditos pros vídeos, mas vamos mostrar os... Porra, mano, era pra mostrar só as imagens de 1950, mano. Vamos mostrar de novo aqui. 1950, imagens. Bom. Meu, tenho muita curiosidade, meu. A gente vai ter que fazer outro vídeo só sobre a Copa de 50. Classificação final, Uruguai campeão, Brasil segundo, Suécia terceiro, Espanha 4, Iugoslávia, Suíça, Itália, Inglaterra, Chile, Estados Unidos, Paraguai, México e a Bolívia na lanterna. Referências. Agora, sobre a final. Bom, final. A final aqui. A seleção brasileira jogava por um empate para ser campeão mundial, aos uruguaios que haviam arrancado da Espanha um empate 2-2, conseguindo uma vitória suada de virada sobre a Suécia por 3-2, sobrava apenas vencer. Ao entrar no gramado, no estádio do Maracanã, naquele 16 de julho, brasileiros e uruguaios encontraram o maior público já visto para uma partida de futebol, 175 mil pagantes, somado à estimativa de 50 mil penetras, número que não pode ser preciso, porque as catracas do estádio quebraram. Um avião entre 200 e 220 mil pessoas lá dentro. 2 minutos do segundo tempo, o Zizinho toca para Friaço na ponta direita, que nas costas de Vitor Rodrigues Andrade sai na cara do gol, bandeirinha marca impedimento, juiz nada marca, Friaço toca a direita do goleiro Roque Maspoli, gol do Brasil 1-0. No começo do segundo tempo, o Brasil ainda fez 1-0, galera, e conseguiu tomar essa virada do Uruguai. Obdúlio Varela, capitão uruguaio, prende a bola nos braços, pega ela no fundo da rede, bate boca com o zagueiro Augusto do Brasil, com o árbitro e com bandeira ligando impedimento, parando o jogo por 2 minutos e acalmando seus colegas assustados. Aos 21 minutos do segundo tempo, Varela lançou Alcides Digia na ponta direita, o qual venceu o lateral esquerdo Bigode na corrida e cruzou a meia altura. Juan Alberto Schiaffino tentou emendar de primeira no canto direito de Barbosa. Pegou mal na bola, errou, mas a bola entrou à direita, enganando o goleiro Barbosa e empatando o jogo em 1-1. O inesperado empate choca os torcedores brasileiros. A torcida silencia, 200 mil almas em silêncio, murmúrios, silêncio ensurdecedor, mesmo assim o título ainda era nosso. O time brasileiro, aos 34 minutos, Júlio Pérez e Didia saem tabelando pela ponta direita e em cima de Bigode. Pérez lança então ponta que vence Bigode na corrida e sai na cara de Barbosa. O goleiro brasileiro espera um novo cruzamento como o primeiro gol e se adianta para cortar. Didia vê uma brecha entre o goleiro e sua trave esquerda e chuta o Uruguai 2-1. Às 16 horas e 50 minutos, o árbitro apita o fim do jogo. Schubert Gambetta segura a bola. Alguns brasileiros pedem pênalti. Os uruguaios ficam loucos, pulam, dão cambalhotas. Varela sai gritando em meio a uma multidão de zumbis aos prantos. Uruguai é bicampeão mundial. Deixa eu ver aqui.
ver também. Numeração, não interessa. Bom, enfim. Esse vídeo, ó o Barbosa falando aqui. O vídeo, assim, acho que é o mais triste da história das Copas para a seleção brasileira, que jogava de branco, a partir daí passou a usar o amarelo. Mas fica muito claro que a partir de então, de 1950 em diante, o Brasil firmou o pé para se tornar a maior seleção da história das Copas do Mundo até hoje, porque não temos nenhum outro que tenha participado de todas as edições e tenha ganhado mais títulos do que a seleção brasileira, que há muito tempo tá dormindo, né? Tá hibernando aí, né? Algo mais pode ser ultrapassado. Mas até então, até a filmagem desse vídeo, mas é interessante ver, eu vejo muitos vídeos, estudo bastante, leio, como mexeu psicologicamente com o povo brasileiro, com os atletas, com os esportes brasileiros. Porque até então o futebol já tinha se tornado o esporte número um aí do brasileiro, tudo. Mas talvez se o Brasil ganhasse essa Copa, ele não fosse o que ele é hoje. Essa derrota foi muito marcante, foi uma derrota muito triste. E as maldições brasileiras, hein? Ó, o Brasil perdeu para a Alemanha em 2014, a Alemanha só tomou nabo. Perdeu para a Bélgica na última, ela foi eliminada da forma que foi. O Uruguai, depois que ganhou em 50, nunca mais arrumou nada em Copa do Mundo. Chegou ali numa das semifinais, a última semifinal que chegou em 2010, mais próximo ali, ganhou algumas Copas Américas, mas até mesmo os times de mais tradição do Uruguai, Nacional e Peñarol, Nacional ganhou uma Libertadores e um Mundial, acho que em 88, nunca mais arrumaram mais nada. Essas 4 estrelas que os uruguaios ostentam, uruguaios que me perdoem, mas apenas 2 que valem como Copa do Mundo. As outras 2 são Olimpíadas. Mas o Uruguai foi bicampeão mundial de futebol aqui no Brasil, no Maracanã, em 1950. Tem todos os seus méritos. Esse é o fim da Copa. Valeu, galera. Uau!